Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Estou muito feliz que você está aqui nessa palavra. Eu tenho certeza que vai ter uma resposta de Deus para você e que provavelmente vai mudar uma decisão ou várias decisões da sua história, da sua caminhada. Então fique comigo. Se eu puder te dar um conselho, elimine distrações, sabe? Dedique esse tempo de qualidade para você, para a sua vida espiritual, para a sua vida com Jesus, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua casa e na sua vida. Eu quero, antes de começar, te pedir um favor muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Por favor, até a menina compartilha, curte o vídeo. Aí, ó. Muito obrigado. Tá vendo? O pessoal tá falando aqui, gente. Curte o vídeo, manda pros amiguinhos. Top. Sininho, tem um sininho. O sininho é importante porque daí você é notificado quando tiver mensagem nova. Quer que tem mais? Likes. Irmão, aí ó, todo mundo sabe. Então você também sabe. Mas só seja humilde, ajuda nós. Vamos pra cima, que agora eu quero ir pra mensagem, que é o mais importante. Vamos embora. Eu estava nos Estados Unidos. Nossa, que chique. Eu estava nos Estados Unidos. Grandes coisas. Bom, eu vi uma frase, e essa frase brotou no meu coração uma busca de uma mensagem. A mensagem estava no caminhão de bombeiros e estava escrito 911. Tô brincando. Precisa amadurecer urgente. Estava escrito assim: First in, last out. Que significa primeiro a entrar, último a sair. Essa palavra, essa frase, ela veio com uma flecha no meu coração. Primeiro a entrar, o último a sair. E quando eu olhei isso, e você sabe o que um bombeiro faz? O bombeiro entra num cenário onde ninguém quer entrar, e ele não sai de lá enquanto todos aqueles que estiverem saiam primeiro do que ele. Se você for no memorial do World Trade Center, você vai ver o carro dos bombeiros que foram destruídos. Você vai ver o nome dos milhares de bombeiros que entraram e nunca saíram. Mas os nomes estão no Hall da Fama dos Heróis dos Estados Unidos. Está lá. Eles entraram, não conseguiram sair, mas na verdade saíram para uma existência permanente. Mas isso é muito forte. First in, last out. E aí o Senhor me deu uma palavra. A palavra começou com uma direção, e a primeira direção que o Senhor me deu é que para viver é necessário ter coragem. Para entrar nas batalhas da vida é necessário ter coragem. Somado a isso, vi um homem, um desses homens do YouTube, um cara muito inteligente. Eu não me lembro o nome, senão eu falaria, não tenho problema nenhum de reconhecer. Mas um cara muito inteligente. Eu falei, caramba, que importante, interessante o que ele disse. Ele falou o seguinte: tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Mas tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. É cíclico. O desafio que a gente enfrenta hoje é que nos dá a força para lutar com a vida amanhã. É necessário ser provado, é necessário, batalhar, é necessário lutar. Mas para isso acontecer, a gente precisa ter coragem. Só que eu entendi uma coisa, que normalmente nós somos fruto da geração. Normalmente não, isso é normal. Nós somos fruto de uma geração que veio antes. Então, se a geração que veio antes era uma geração forte e nos proporcionou uma vida fácil, talvez a gente seja mais leve, mais easy. Mas se o que veio antes foi muito difícil, a gente seja extremamente forte. Só que agora, como extremamente fortes somos, talvez queremos facilitar para os nossos filhos. E aí mora o perigo. Porque tudo aquilo que nos custou caro para os nossos filhos é de graça. Tudo aquilo que custou suor e lágrimas para eles é simples.
O que para nós tinha preço, para os nossos filhos nem significado tem. E esse é o perigo de uma geração que conseguiu virar. Mas existe o pior nisso tudo, é quando nós somos a geração que vem após aqueles que fracassaram. E aqui é onde entra a palavra de hoje. Sabe, quando somos os filhos de uma geração que fracassou, que vieram antes de nós, e nos pilares que julgamos serem importantes, fracassaram. A gestão que era para nos impressionar e inspirar foi fracassada. Então nós não temos um ponto de partida. Então o first in, last out é basicamente impróprio. Porque como assim eu entro numa batalha de que quem veio antes que eu já perdeu? Como que eu entro em uma guerra sabendo que alguém já entrou antes de mim e foi derrotado? E eu confesso para você que isso pegou meu coração, e eu fiquei orando e dizendo: Jesus, eu preciso entender uma palavra, porque tem muitos que quem veio antes perdeu. Então não existe o first in, porque quem foi o last out nunca saiu e perdeu. Já parou para pensar aqui? Como que eu falo para um filho de um bombeiro do World Trade Center, que morreu, que agora ele tem que ser o próximo bombeiro a entrar na cena de tragédia, se ele já viu a derrota? Eu estava em Chapecó, no cenário de uma das maiores tragédias que o Brasil já viveu. E sabe, eu estava sendo entrevistado por um jornalista que perdeu o irmão na tragédia e que era jornalista também. E ele fez a entrevista, ele conseguiu, sabe, compor os sentimentos, ele ficou bem equilibrado, mas quando ele disse muito obrigado aos ouvintes e desligou a transmissão, ele desabou de chorar. E ele me disse: cara, eu estou no lugar do meu irmão, e meu irmão estava no avião que caiu, e ele morreu, ele é uma das vítimas fatais do acidente. Como que eu falo para esse cara? Como que eu falo para ele first in, last out? Como que eu digo para ele que é possível vencer uma batalha que alguém veio antes dele e perdeu? Você está entendendo? Como que eu falo para um filho de um pai divorciado que ele vai casar e vai ser feliz? Como que eu falo para um filho de alguém que o pai fracassou financeiramente, que Deus pode prosperar a vida dele? É difícil. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 5. Você nunca mais vai esquecer dessa palavra. Grava ela comigo. Guarda e grava no teu coração. Moisés, não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti. Deus está falando isso com um homem chamado Josué. Em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Eu vou ler de novo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti. Em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, estarei contigo. Não falharei, tampouco te abandonarei. Não tenho eu te ordenado ser forte e de coragem? Não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Verso 11: passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo dizendo: preparai as vossas provisões, pois em 3 dias atravessareis sobre esse Jordão, para entrardes na posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e nós não estaremos sozinhos. Eu vou te dizer por que eu não consigo ler isso sem chorar. Porque eu sei a história anterior.
A história anterior ninguém havia entrado na terra prometida. A geração de Moisés fracassou. Deus não fracassou com eles, Deus não desamparou eles, Deus não abandonou eles. Deus sempre esteve presente, mas eles fracassaram com Deus. Eles abandonaram a Deus, eles se viraram contra Deus, eles desobedeceram a Deus. Portanto, andaram 40 anos no deserto e nunca chegaram na terra prometida. E agora Deus tem que pegar no meio das cinzas um rapaz. Na verdade não é um, é dois: Josué e Calebe. Só que como você pega das cinzas alguém que viu a destruição, e agora você diz: contigo eu vou ser fiel, sendo que com os outros ele também havia sido. Entende? Como que eu chego para alguém e digo: na tua vez vai dar certo, contigo não vai acontecer igual. A destruição que os teus olhos viram não será a realidade da tua casa. Como? Pois bem, é por isso que eu amo a palavra, porque a palavra ela é poderosa, e tão poderosa a ponto de ignorar o nosso ponto de partida e nos fazer acreditar somente no ponto de chegada. É como se Deus olhasse para mim e para você dizendo assim: não importa o que você viveu até agora, não importa de onde você saiu, não importa quem é seu pai, não importa quem é sua mãe, não importa se quem veio antes de você fracassou, não importa se quem veio antes de você perdeu, não importa o que aconteceu, eu não estou ligando para o teu passado, eu estou te apontando para o teu futuro, e o teu futuro independe do teu passado. O teu presente é importante, o teu passado irrelevante, o teu futuro uma realidade breve que vai chegar. Mas David, quem veio antes de mim fracassou. É por isso que a palavra de Deus é poderosa. Com você não vai acontecer. Da sua vez, se os princípios forem respeitados, se você não abandonar Deus, se você não virar as suas costas para Ele, com você não vai acontecer. Ele não vai te desamparar, tampouco te abandonar. Ele estará contigo por onde quer que você fores. Lembra lá do início, Abraão: aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu abençoarei. Olha para as estrelas do céu. Lembra, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei. Mas David, as cinzas são a minha realidade. Então entenda, as cinzas eram a realidade de Josué. Só que chega uma hora que a gente vai ter que entender que se a gente quiser desistir, o caminho é fácil demais. A gente tem motivos de sobra. A gente tem. Porque quem veio antes talvez fracassou. Quem veio antes talvez até mesmo desistiu. Então a gente olha para o passado e diz: não, eu não vou conseguir, eu vou desistir, eu vou abandonar esse negócio. Eu não consigo, eu não quero, eu não vou. Mas se você, esquecer do passado um pouco e ouvir a voz de Deus, a voz que te aponta para o futuro, a voz que você vai ouvir é a voz dessa palavra: ei, eu não vou te desamparar, eu vou estar com você aonde quer que você for. Você não vai se sentir sozinho. Seja forte, corajoso, que tudo aquilo que alguém que veio antes não conseguiu será a tua realidade. Entenda, não é motivação, é a promessa da palavra. O fato de alguém que veio antes desistir não fez Deus desistir de quem veio depois. Olha que poderoso isso. Quem veio antes desistiu. Deus não desistiu da sucessão de quem desistiu. Eu vou dizer para você nunca mais esquecer: quem veio antes desistiu, porém Deus não desistiu da sucessão daqueles que desistiram, quanto mais da geração que virá após você. Você está entendendo?
Deus não está preocupado com o teu ponto de partida, porque Deus já conhece o teu ponto de chegada. Deus não está preocupado com a tua geografia, porque Deus já conhece o teu endereço final. Ao invés de você começar a olhar para trás e viver preso naquilo que aconteceu, comece a mirar naquilo que os seus olhos ainda não enxergam, mas que a sua fé te faz crer de todo o coração. Declare sobre você, em nome de Jesus. O livro de Josué é um livro de cinzas. Todos que estão aqui eram as cinzas de uma geração que perdeu. Todos que estão aqui. Porque a Bíblia diz que Deus chamou Moisés e falou: Moisés, não vai entrar mais ninguém dessa geração. Só vai entrar quando o último dessa geração se for. Aí, meu lindo, eu confesso para você que eu entendo a dor de quem fica, porque é ruim ficar. Nesse caso, por mais que você vai ter a chance, mas é ruim ficar, porque você tem uma sombra sobre você de fracasso. Olha para mim, lindo. Talvez você tenha vivido até aqui debaixo da sombra de um fracasso. Sabe? Até agora as tuas decisões foram pautadas em uma dor, uma circunstância que se sobrepõe às suas escolhas. E até agora a impressão que você tinha, vamos colocar já no passado, é porque, como deu errado com quem veio antes, era impossível de dar certo na sua vez. Então, lindo, deixa eu mudar a sombra que está sobre você. Tire a sombra do passado e coloque a sombra do futuro. Grava o que eu vou te dizer. Na sua vez, não vai dar errado. Deixa eu te dar uma palavra de esperança. O Senhor não irá te abandonar. Seja forte, corajoso, tem de bom ânimo e possui a terra que Ele preparou para você. Levanta, sacode a poeira, sai debaixo dessa sombra do passado, porque algo extraordinário está vindo sobre você. As estações estão preparadas e a primavera está chegando. Sai do inverno correndo, meu lindo, e grava isso no teu coração para sempre. Sê forte e tenha coragem, pois eu te ajudo. Eu não vou te desamparar, tampouco te abandonar. Entenda, o problema de quem veio antes não foi a falta de Deus. Não esquece, não coloque na conta de Deus aquilo que Ele não tem culpa. Então você já sabe o que não deve ser feito. A minha esperança com você é que você entenda que a vida é um first in, last out. E que por mais que você não queira ser o primeiro a entrar, a vida vai te colocar em algumas coisas que você vai ter que entrar. Mas agora, lindo, você já entrou. Não para no meio da caminhada. Não saia sem o hino de vitória cantando no peito, sabe? Não desista. Você entrou no casamento, não desista do teu casamento. Você teve filhos, não desista dos teus filhos. Não desista do seu trabalho, não desista do seu chamado, não desista da sua profissão, não desista de construir um legado. Você já entrou na guerra, você já está no meio do incêndio. Portanto, agora é first in, last out. Você só vai sair quando o fogo parar. Você só vai sair quando o seu casamento for reestabelecido. Na verdade, você nunca mais sai. Aí é para sempre, bebê. Mas você só vai parar de lutar quando a vitória chegar. Em nome de Jesus. Amém.
pegou fogo na minha cidade. E o dia era 23 de abril de 2009. Teve um grande incêndio. Era uma quinta-feira. E o incêndio tomou conta. E eu entendi que precisava de alguém. Que esse alguém era eu. Eu era o menos indicado. Eu não tinha nenhuma aptidão. Mas não tinha como fugir. O incêndio começou na minha frente, eu vi. E foi nesse dia que eu entrei na maior guerra da minha vida. Que eu entrei na maior batalha da minha história. Como assim? Não estou entendendo. Foi nesse dia que eu aceitei a Jesus como meu Salvador. First in. Eu entrei no meio do incêndio. Só que só que eu peguei fogo. E eu ainda sigo pegando fogo. E eu quero pegar fogo pro resto da vida. Porque tem incêndios que a gente entra para apagar, mas tem incêndios que a gente entra para incendiar junto. Meu lindo, existe um mover acontecendo na nossa nação. E eu quero que você incendeie junto comigo. Não vamos desistir, nós não vamos abandonar, nós não vamos pular. Jesus, eu quero pegar fogo. E eu nunca mais quero que o fogo apague. Em nome de Jesus, Pai, nós não iremos desistir porque batalhas anteriores foram perdidas. Jesus, eu quero entrar na batalha para vencer. Jesus, eu quero, viver uma nova estação. Eu quero fazer tudo diferente. Declare isso sobre você. Da minha vez vai ser diferente. Não importam as cinzas, não importa o que veio antes. Jesus, eu quero entregar a minha vida para Ti. Quem veio antes nunca viveu contigo, mas eu quero viver contigo. Em nome de Jesus, Paizinho. Em nome de Jesus, Papai. Nós vamos entrar e só vamos sair quando acabar. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 9. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 27, por favor. Capítulo 9, verso de número 27. Aleluia. Diz a Bíblia o seguinte: e partindo Jesus dali, seguiram-no 2 homens cegos. Jesus, chega, tá bom. Eu fiquei pensando isso aqui. Como é que pode um cego seguir alguém? Não sei se você já ouviu alguma vez na vida alguém dizer que quando se perde um dos sentidos, se aguça outros sentidos. Talvez você não sabe, mas isso é algo que é falado no meio de um cenário comum, que o cego, porque é cego, ouve mais, ou aquele que é surdo e enxerga às vezes melhor. Eu não consigo explicar agora de uma maneira científica, não é nem esse o objetivo, mas eu só quero que você entenda que aqui me faz entender que estes cegos tinham alguns sentidos mais aguçados do que os outros, porque a Bíblia vai dizer que eles estavam seguindo Jesus. E eles não estavam seguindo Jesus, vendo Jesus, eles eram cegos. Só que eles não estavam sós, eram um cego com outro cego. Aí eu me lembrei também durante esse dia, porque essa palavra o Senhor ministrou muito forte ao meu coração hoje, que existe um ditado que fala que cego guiando cego não chega a lugar nenhum. E eu fiquei, meu Jesus, é verdade. E aqui 2 cegos seguindo Jesus. Eu
quero que você grave tudo isso, e eu quero que você marque uma palavra muito clara, muito simples, que você não pode esquecer, do início ao fim da mensagem. Eles nunca viram Jesus fazer nenhum milagre para ter a fé que tinham quando encontraram Jesus pela primeira vez. Ponto. Você gravou isso? Eles nunca viram Jesus operar nenhum milagre. Eles não viram Jesus curar o paralítico. Eles não viram Jesus curar o coxo. Eles não viram Jesus andar por cima das águas. Eles não viram Jesus multiplicar pão e peixe. Mas creram e seguiram Jesus. Bom, isso para mim, na minha concepção, foi um choque de realidade, porque quando você começa a ler e ver a rotina de Jesus, você vai perceber que há uma fala de Jesus nesse texto, nesse diálogo, que não tem nenhuma outra fala. Qual é a fala? Jesus falou para eles: vocês creem que eu posso fazer isso? Ponto. Vamos fazer o seguinte, a gente vai chegar nesse texto total, mas eu quero fazer uma caminhada com você de maneira intencional. Se você ler o capítulo 9 inteiro, se você ler esse evangelho inteiro, você vai ver que a rotina de Jesus era extremamente interessante. Eu tenho o meu hábito devocional de todos os dias, primeiro, eu leio um provérbio, o provérbio do dia, que corresponde ao dia, provérbio do dia 1, número 1, e assim por diante. E tenho também o hábito de ler os evangelhos todos os dias. Todos os dias eu leio os evangelhos. Afinal de contas, a nossa fé, ela é em Jesus. Então, todos os dias eu gosto de ler algo sobre Jesus, de, entrar nas histórias de Jesus. E eu, quando li o Mateus capítulo 9, eu me lembrei de algumas coisas que eu vi pessoalmente lá em Israel. Eu fui pela primeira vez agora alguns meses atrás, e eu vi exatamente aonde Jesus operou os milagres que nós estamos vendo aqui nesse texto. Jesus entrou em Cafarnaum, a cidade aonde ele morou. A Bíblia diz que ele entra em Cafarnaum e ele expulsa dentro da sinagoga um rapaz que estava endemoniado. Aí a Bíblia diz que ele vai também até a casa da sogra de Pedro, que quando você está lá na frente do templo, você olha para o lado direito e já está ali a casa da sogra de Pedro, que também alguns vão dizer que foi o lugar onde Jesus habitou por um período. Ou seja, quando você entende o cenário geográfico, você primeiro entende que há uma distância, mas que essa distância, para quem enxerga, ela é extremamente curta, mas para quem não enxerga, é muito longe. E aí, bom, quando você está lá em Israel, você vai entrar aonde é as ruínas do templo. Se estima que o templo está a alguns metros para baixo, já foram construídas várias versões desse templo, mas está lá a ruína. E você sabe, porque o guia fala: olha, aqui exatamente era a sinagoga. Então, você está em Cafarnaum, você está na sinagoga, você está olhando tudo aquilo, e aí o guia vai falar o seguinte: e naquele lugar lá era a casa da sogra de Pedro, que hoje tem uma igreja em cima, a igreja de Pedro. Bom, aí você sabe que nessa igreja, ou a casa da sogra de Pedro, é onde provavelmente Jesus curou o paralítico, aquele que desceu sobre o telhado. Desceu, os amigos levaram, lembra dessa história? Pois é, tudo isso que eu estou falando para você aconteceu nesse dia que os dois cegos foram até Jesus. Basicamente, Jesus passou o dia inteiro, foi no templo, voltou para casa, entrou no barco, voltou para casa, e nesse período todo, tem dois cegos que estão ouvindo rumores do que esse homem está fazendo. Aleluia. Eu fico imaginando o seguinte: ele foi, a Bíblia diz que o primeiro passo da rotina de Jesus, que nesse dia do capítulo 9 foi: Jesus foi até o templo, e quando chegou lá tinha um rapaz endemoniado. A Bíblia diz que Jesus expulsou o demônio do menino, acabou. Bom, você imagina que os fariseus ficaram tudo assim: o que esse homem pensa que é? E aquela confusão, você tem que imaginar que a fofoca já comia solta desde aquela época. Um falando: pô, gente do céu, veio um homem aqui e ele expulsou aquele menino que estava endemoniado há anos. E estava todo mundo: meu Deus, quem que é? Aí alguém provavelmente disse: ele está no outro lado da rua. Aonde? Na casa da sogra do Pedro. Então a multidão que agora estava no templo, agora estava no meio da rua, olhando para a casa da sogra de Pedro. E de repente a Bíblia vai dizer que a casa lotou de gente em volta. Eu quero que você entenda: nós amamos ver milagres. Nós amamos ver milagres.
Nós amamos o extraordinário, a gente ama aquilo que um homem não controla. A gente tem interesse por isso. A gente gosta do sobrenatural. Se alguém dizer que tem alguém no outro lado da rua fazendo alguma coisa, um milagre, vai todo mundo atravessar a rua e ver. Eu sou assim, eu sou extremamente curioso também. Agora para pensar que esses cegos não estavam acompanhando e vendo nada, Jesus só estava ouvindo. Eu fico imaginando esses dois cegos aqui, ó, sentadinhos no chão, e alguém passava dizendo, eu acho que ele passou por lá, olha que está curando. Era só ruído, alguém dizendo assim, olha, ele foi para lá, e agora ele curou alguém, e o cego estava aqui. Meu Deus, se a gente pudesse ver esse homem, oh, aleluia, se a gente pudesse ver esse homem, se a gente pudesse compreender aonde que ele está indo agora. E a Bíblia diz que Jesus se movimentou muitas vezes nesse dia. Jesus atravessou o mar, Jesus voltou, Jesus foi na casa, Jesus foi no templo, e esses cegos não estão vendo nada, mas estão ouvindo alguma coisa. Oh, aleluia. Eu quero que você saiba disso, que às vezes Jesus está fazendo obras incríveis à nossa volta, mas os nossos olhos não estão vendo, porém os nossos ouvidos precisam estar atentos para aquilo que Jesus está fazendo perto de nós. E Ele estava curando, aleluia, Ele estava libertando, e a Bíblia vai dizer que Jesus estava fazendo coisas incríveis. A Bíblia também vai dizer que nesse dia foi o dia que Jesus foi até a casa de Jairo. Vamos deixar uma rotina clara. Jesus foi no templo, aleluia, glória a Deus, expulsou um demônio. Aí Jesus foi para a casa da sogra de Pedro. A Bíblia diz que naquele dia, nesse momento, Jesus curou o paralítico que veio sobre o telhado. A Bíblia diz que Jesus saiu. E aí veio Jairo, o príncipe da sinagoga, e disse, Senhor, vai até a minha casa, porque a minha filha de 12 anos está para morrer. Jesus foi até a casa da filha do Jairo e curou a filha de Jairo. Nesse caminho, a Bíblia diz que uma mulher que tinha um fluxo de sangue, vendo Jesus passar, tocou na orla do seu manto e foi curada. Se você observar, tem uma ligação entre todos esses personagens. Todos eles viam Jesus operar milagres. Todos eles tinham uma fé baseada também naquilo que eles estavam vendo. A mulher do fluxo de sangue enxergava, o Jairo enxergava, o paralítico enxergava. Ou seja, todos os personagens que permearam o dia de Jesus até esse momento enxergavam. Ou seja, era muito mais fácil de crer. Convenhamos, irmãos, a gente é movido por aquilo que os nossos olhos veem. Nós somos movidos, a nossa fé ela é exercitada e ela é expandida quando os nossos olhos veem Jesus fazendo alguma coisa. A pergunta é, e quando os nossos olhos não veem, o que a gente faz? E quando os nossos olhos não enxergam o favor, o que é que a gente faz? E quando os nossos olhos não contemplam, o que é que a gente faz? E quando a gente não sente a presença dele, o que é que a gente faz? E quando os nossos ouvidos não ouvem a voz dele, o que é que a gente faz? Sabe o que a gente faz? Na grande maioria das vezes, a gente desiste de tudo. O fato de você não ver não significa que ele não esteja fazendo alguma coisa. O fato de você não sentir não significa que ele não esteja presente. O fato de você não ouvir não significa que ele não está falando. Oh, aleluia! Nós somos movidos normalmente por estímulos externos. Nós precisamos ver, nós precisamos tocar, nós precisamos sentir o cheiro, nós precisamos sentir o toque. Mas nem sempre ele toca, nem sempre ele tem o cheiro que a gente espera, nem sempre ele se apresenta da forma que a gente tenta sentir. O que eu quero que você entenda é que esses cegos nos ensinam de uma maneira poderosa que aquilo que os olhos não vê, o coração tem que estar disposto a enxergar. Oh, aleluia! Aquilo que os nossos olhos não contemplam, a nossa fé precisa aprender a enxergar. Ei, mas pastor, eu não estou vendo nada acontecendo na minha vida agora. O sangue de Jesus tem poder, Ele está fazendo algo ao teu favor. Se os teus olhos não enxergam, pelo amor de Deus, a sua fé em Jesus tem que começar a entender e ver. Aleluia. Eu fico imaginando os dois cegos sentados no chão. E que pena que não dá para andar muito, porque a minha vontade é andar bastante aqui. Mas eu fico imaginando o cego aqui, ó. Eu acho que ele foi para lá agora. Para lá onde? Para lá. Para onde? Para lá, ué. E agora? Agora ele foi para o templo.
Para onde é o tempo? O tempo é para lá, ó. Para lá onde? Para lá. E agora ele foi para a casa da sogra do Pedro. Onde que é a casa da sogra do Pedro? Não sei. Mas como nós vamos chegar até ele? Aí a Bíblia vai dizer que esses cegos começaram a seguir Jesus. Bom, eles não viam, mas estavam ouvindo Jesus. Provavelmente eles devem ter ouvido algum sermão. E as pessoas à volta estavam falando de Jesus. Olha, ele curou, ele acalmou a tempestade. E esses cegos que nunca viram começaram a ver. Não entendi, pastor. Eu vou dizer novamente. Esses cegos que nunca viram começaram a ver. Mas eles não estão curados. Não, ainda não estão curados, mas já estão vendo. Como assim? Bom, eles já estavam enxergando. Eles já estavam enxergando Jesus da forma que talvez muitos daqueles que estavam no meio da multidão vendo não estavam enxergando. Esse homem pode fazer um milagre em mim. Ponto. E é só isso que Jesus precisa. Jesus precisa que a gente enxergue nele aquilo que a nossa fé nos permite enxergar. Às vezes os nossos olhos não alcançam, mas a nossa fé precisa enxergar. Talvez você pode achar engraçado o que eu estou falando, o que eu vou falar aqui agora. Mas eu me lembro que no final do ano de 2019 para 2020 eu gravei um vídeo dizendo que 2020 seria melhor do que o ano de 2019. Ai, Jesus, que engraçado, porque eu recebi esse vídeo esses dias e alguém disse assim: ué, pastor, você não disse que 2020 seria melhor do que a gente imaginava? E olha o que está acontecendo desde o começo do ano. E vírus, e agora o gafanhoto, e a treta não parou até agora. O que é isso? O que o Senhor viu que a gente ainda não enxergou? Onde está o bom nisso tudo? Entende que às vezes não é os nossos olhos que enxergam, é o nosso coração que enxerga. Eu quero dizer para você o que eu estou enxergando nesse tempo. Eu estou enxergando Deus salvando milhares e milhares de famílias dentro de casas agora. Eu consigo ver, sim, eu estou vendo pais que estão pedindo perdão para os filhos, filhos que estão pedindo perdão para os seus pais, relacionamentos que estão sendo reestabelecidos, porque de repente os nossos olhos não estão vendo nada lá fora, mas Deus está fazendo algo aqui dentro. Deus está fazendo coisas extraordinárias nesse período e os nossos olhos não estão vendo. Mas enquanto os nossos olhos não enxergam, o nosso coração precisa estar apto a enxergar. Sabe qual que é o problema? É porque às vezes quem anda com a gente não tem a mesma visão que a gente tem. Às vezes quem anda com a gente não tem a mesma visão que a gente tem. E às vezes essa visão é só a fé, não é os nossos olhos. Sabe, o que eu amo do cego é que o cego tem outro cego para ver com ele aquilo que ele também não estava vendo. Meu Deus. Imagina, o cego para o cego. E aí? Está vendo? Nada não. Mas está crendo? Estou. Oh, aleluia. Você está vendo Jesus? Não. Também não. Mas o que está acontecendo? Estou sentindo que esse homem pode mudar a nossa realidade. Oh, aleluia. Mas você sabe para onde ele está indo? Não. Mas se a gente levantar e seguir o rastro da voz, a gente vai chegar onde ele está. Eu quero te dizer, menino, você precisa de um cego junto com você às vezes. Você precisa de um maluco na mesma proporção que você. Sabe, você precisa de alguém que enxergue aquilo que ninguém enxerga, mas que você está enxergando pela fé. Porque gente, quando anda com gente maluca que tem fé, começa a ter uma fé que nunca teve antes, e por isso vive milagre que nunca ninguém experimentou. Eu vou te dizer um negócio. Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus, irmão, não foi um negócio assim, virou crente. Não, irmão, eu fiquei doido. Eu não era mais normal. Eu provocava o tempo inteiro os céus ao meu favor. Irmão, se eu dizer para você as coisas que eu vivi, você vai dizer assim, mentira, mas é verdade. Eu já vivi coisas com o Senhor que eu enxerguei antes de enxergar. E vi com os meus olhos Deus fazendo, porque consegui ver antes de ser a realidade. Eu me lembro de quando eu trabalhava de vendedor de embalagem para o meu pai. Eu estava dentro do meu carro, eu tinha um Uno 2001. Um ninho daquele branquinho, coisa mais linda, pega 300 por hora, se colocar a escada em cima, mesmo é uma coisa de louco, anda muito. E eu estava aqui na estrada, irmão, e de repente, ele tinha vida própria, o capô levantou e fez assim, pum, bateu no vidro. A BR, irmão, 100 por hora, bateu assim, puf, eu freio o carro,
O sangue de Jesus tem poder. Saí do carro, saí do Uno, irmão. Fui lá, baixei o capô ficou igual um gato arrepiado assim. Baixei, travei o capô. Falei, vamos embora. E eu dentro do carro, irmão, aqui, ó, glórias a Jesus. Aleluia. Eu tava, irmão. É isso que às vezes um cego tem e a gente não consegue enxergar aquilo que a razão não mostra. Eu estava aqui, glória a Jesus, eu creio que o Senhor está me livrando de alguma coisa, Senhor. Eu creio que o Senhor está fazendo alguma coisa. Irmão, e o capô estava lá igual um gato na frente. Eu aqui na BR andando, irmão, despencou uma chuva de repente, do nada. Fui ligar o limpador do para-brisa. Quando o capô veio, quebrou o limpador. Não tinha limpador, chuva que derramava e o capô que nem um gato. Sabe o que eu fiz? Falei, Jesus, eu não te aceitei assim à toa não. Eu sei que o Senhor é o Deus de poder e de milagre. Faz parar a chuva agora, em nome de Jesus. Amém. A chuva parou na hora, irmão. Pastor, isso é loucura, uai. Mas quem disse que fé não é loucura? Fé é o firme fundamento naquilo que a gente não vê, mas a gente espera. Eu sei em quem tenho crido. Não estou vendo Deus fazer, mas sei que Ele está fazendo agora. Não estou sentindo Ele se mover ao meu favor, mas eu sei que Ele está se movendo agora. Eu quero que você declare isso sobre a sua vida agora, dentro da sua casa. Diga, Deus, eu não estou vendo, mas eu sei que o Senhor está fazendo. Aleluia, Ele está fazendo, irmão. Parou a chuva na hora. E eu, aqui ó, oh aleluia, aleluia. Eu sou um crente mais assim do manto pentecostal, do Heavis e tal. E aqui, irmão, o pau pegou dentro do carro e língua estranha. E glória a Deus. E eu disse, eu sei, Senhor, o que está acontecendo. O Senhor está me livrando de alguma coisa. Só pode. Senhor, é muita treta uma atrás da outra. E é muita experiência. Alguma coisa o Senhor está fazendo. Bom, vou resumir para você. Quando eu cheguei na cidade, para onde eu estava indo, a cidade estava um caos. O comércio, que era o primeiro comércio que eu ia atender naquela manhã, tinha sido assaltado. Foi colocado arma na cabeça de todo mundo. Renderam todo mundo. Roubaram todo mundo. E eu, irmão, eu não fui roubado porque eu cheguei atrasado. Eu não fui roubado por coisa de alguns minutos. Exatamente os minutos que eu parei para arrumar o capô. Exatamente o minuto que eu parei para orar. Exatamente aquele tempo que eu estava precisando de socorro. Deus já estava me socorrendo. E os meus olhos não estavam enxergando nada. Mas Jesus já estava fazendo algo do outro lado. Você consegue entender que loucura? Sabe, quando a rotina de Jesus, ela vai acontecendo, você vai acompanhando, você vai vendo a filha de Jairo ressuscitando, você vai vendo a mulher do fluxo de sangue sendo restaurada, o paralítico que foi perdoado e foi curado. Mas agora, irmão, tem 2 cegos que nunca viram Jesus fazer nada disso, indo até Jesus pedindo para que Ele fizesse um milagre por eles. E eu gosto da reação de Jesus, porque Jesus olha para eles e pergunta isso aqui, olha, só para você entender, Jesus voltou para casa. E eles entraram até a casa de Jesus. Aí Jesus perguntou para eles, vocês creem que eu posso fazer isso? De verdade, irmão, nesse tempo que a gente está vivendo, que talvez aconteceu muita coisa na sua vida. Talvez você pode ter perdido o emprego. Talvez alguém da sua família se foi. Alguma coisa está acontecendo de muito tenebroso e que os teus olhos não estão vendo. A pergunta é, você crê que Jesus pode fazer algo a seu favor hoje? Você não está vendo nenhuma possibilidade. A pergunta é, você crê que Jesus pode fazer algo a seu favor hoje? Pastor, eu perdi o emprego. Você crê que Jesus pode fazer algo em seu favor hoje? Pastor, eu perdi alguém da minha família. Você crê que Jesus pode fazer algo a seu favor hoje? Pastor, faz anos que eu não sei o que é sentir a presença dele. Você crê que Jesus pode fazer em seu favor algo hoje? Pastor, eu nunca vi nenhum milagre acontecer. Você crê que Jesus pode fazer algo em seu favor hoje? Pastor, eu nunca vi nada acontecendo de sobrenatural. Você crê que Jesus pode fazer algo em seu favor hoje? Eu fico imaginando os cegos, irmãos, que chegaram até Jesus sem nunca ter visto Ele, nunca enxergaram, mas ouviram, e porque ouviram, creram. Jesus perguntou, vocês creem que eu posso fazer isso, irmão?
Vocês creem ou não? Aí os cegos falaram para Jesus: sim, Senhor. Então ele tocou nos seus olhos, dizendo: conforme a vossa fé, seja feito agora. Não, irmão, você tem que entender isso aqui. Jesus não falou conforme o meu poder. A gente sabe, obviamente, que é o poder de Jesus que faz todas as coisas. Mas o que Jesus está dizendo para eles, para os dois cegos, é: conforme a vossa fé seja feita agora. Nunca viram, mas quando viram, enxergaram pela primeira vez Jesus Cristo de Nazaré, em pé na frente deles. Sabe o que é isso? Quando os olhos deles se abriram pela primeira vez, a primeira coisa que eles enxergaram, a primeira coisa que eles viram, foi exatamente aqueles que eles creram sem nunca ter visto: Jesus Cristo de Nazaré. Quando os olhos se abriram, o primeiro rosto que eles enxergaram foi de Jesus Cristo. Os olhos se abriram, Jesus estava na frente deles. Era mais ou menos Jesus dizendo: vocês creem? Então a partir de agora vocês começam a me ver. Sabe o que é isso? Nós precisamos, antes de ver, crer. E quando a gente crê, a gente começa a ver. Eu quero dizer uma coisa para você que está em casa agora nos assistindo. A gente está vivendo um período extremamente difícil da humanidade. Não é só no Brasil, não é só no Rio, não é só na sua cidade, não. É na vida de todo mundo. Tem algumas coisas acontecendo que a gente não gostaria que tivesse acontecendo. E talvez os teus olhos não estão vendo, mas se você crer, os teus olhos passarão a ver aquilo que Deus está fazendo em seu favor. Eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda uma coisa. Às vezes é que esses dois cegos era para viver uma vida terrível para sempre, porque eles não eram testemunhas oculares de Jesus. Irmão, a mulher do fluxo foi curada, a mulher do fluxo de sangue foi curada, mas eles não viram. A filha de Jairo ressuscitou, mas eles não viram. O rapaz que estava endemoniado foi liberto, mas eles não viram. Jesus morava perto, mas eles não viram. Jesus estava passando na frente, mas eles não viram. Mas quando sentiram que era a hora, enxergaram aquilo que ninguém enxergou. Jesus diz o seguinte para eles: olha, seja feito conforme a vossa fé. Aí a Bíblia, Mateus conta: e os seus olhos foram abertos. E Jesus disse a eles: vede para que nenhum homem saiba disso. Mas eles saíram e espalharam a fama de Jesus por toda a terra. Sabe, é um esforço de Jesus estranho isso aqui. Se você ler todos os episódios onde Jesus curou alguém, Jesus pediu para que aquilo não fosse falado. Quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, Jesus diz: vai em paz, vai para tua casa, não conta para ninguém. Quando Jesus levanta a filha de Jairo, parece que Jesus o tempo todo está dizendo para vocês: ei, não conta para ninguém, não conta. Engraçado que a gente fala do testemunho, a gente testemunha, mas Jesus diz: não conta. Jesus, porque ele livrou um amigo meu da morte. Mas aonde estão as tuas histórias com Jesus? Aonde estão as tuas histórias? Veja, às vezes os nossos olhos estão vendo Jesus passar na nossa frente, para lá e para cá, mas a nossa fé nunca se moveu em ir até Ele. Às vezes, meu lindo, o seu coração já sentiu a presença dele centenas de vezes, mas você nunca se moveu em viver algo sobrenatural, porque os seus olhos veem, os seus ouvidos escutam, mas a sua fé ainda não foi suficiente para provocar um milagre na sua vida. Você precisa de algum estímulo? A Bíblia vai dizer que esses cegos não precisaram de um estímulo visual. A Bíblia diz que a única coisa que eles precisavam, eles tinham: fé. Fé que Jesus poderia curá-los, e eles foram curados por Jesus. Eu quero caminhar para o final dessa palavra. Eu quero que você
ao final disso tudo, que você comece a ver aquilo que os teus olhos nunca enxergaram até hoje. Eu quero que o seu coração comece a sentir aquilo que talvez você nunca sentiu até hoje, junto com seus pais, junto com seus filhos. Feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos. Você vai fazer o exercício de cegueira agora. Aleluia. É por isso que todas as vezes que a gente ora, a gente fecha os olhos. Porque quando os nossos olhos da carne se fecham, os olhos do nosso espírito se abrem. E a gente começa a enxergar aquilo que já está preparado no reino dos céus para nós. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ó, enxerga comigo, pastor. A notícia está dizendo que os empregos irão acabar. O desemprego vai aumentar de maneira absurda. Então agora feche os olhos, feche os olhos. Eu quero declarar em nome de Jesus que não faltará emprego na sua casa. Eu quero que você declare comigo: Jesus, não vai faltar trabalho na minha família. Não vai faltar trabalho, Senhor Jesus. Não vai faltar prosperidade. Não vai faltar o teu cuidado. Comece a enxergar de olhos fechados. Aleluia. Pastor, mas tem muita gente na minha empresa sendo demitida exatamente nesse mês agora. Começa a declarar sobre você: Jesus, eu creio, Senhor, que o meu trabalho será preservado. E que se eu sair desse lugar, Jesus, o Senhor está preparando coisas maiores e melhores para mim. Começa a crer isso. Olhos fechados, mas com o espírito aberto para ver aquilo que Deus está fazendo ao seu favor. Oh, aleluia. Pastor, tem gente doente na minha família e o médico disse que é o final. Feche os olhos. Vai ser curado no nome de Jesus. A cura está vindo, a saúde está chegando, os equipamentos que estão mantendo vivo serão desligados, porque a vida vai voltar em nome de Jesus. Você crê? Você crê? Eu creio. Então, em nome de Jesus, você vai começar a ver com os teus olhos. Oh, aleluia. Pastor, a minha família estava perdida, os meus filhos estão longe da presença de Deus, está tudo dando errado. Fecha os olhos, fecha os olhos. Jesus, eu posso ver os meus filhos servindo a tua presença. Eu posso ver a minha casa sendo restabelecida. Eu posso ver, Senhor Jesus, o teu nome sendo glorificado na minha casa. Os meus filhos voltando, meu esposo voltando para ti, Jesus. Os meus olhos carnais não veem, mas o meu espírito já está enxergando pela fé o meu milagre chegando em nome de Jesus. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Escute, qual câmera que tá? Qual câmera que tá? O que eu posso ver? Deixa eu olhar bem pertinho de você, quero olhar nos teus olhos para te dizer isso aqui. Felipe, vem pra cá, meu lindo. A gente não via e agora a gente está vendo, mas antes de ver a gente enxergou. Como assim? Pega pra nós. Imagina isso assim: ei, a gente nunca viu ele curar, a gente nunca viu ele ressuscitar ninguém, a gente nunca viu ele fazer, a gente nunca viu ele andar sobre as águas. Mas a gente sabia que ele andava, a gente sabia que ele curava, a gente sabia que ele fazia, e por isso a gente viu antes de enxergar. Aleluia. Irmão, crente é assim. Se não for para ser assim, não
vale a pena ter carteira de crente, irmão. Nós temos que ver aquilo que ninguém enxerga. A gente tem que aprender a amar aquilo que ninguém ama. A gente tem que aprender a fazer aquilo que ninguém faz. Eu creio. Sabe qual é o nome da minha série, Felipe? Final da Tempestade. Vou gravar agora, quarta-feira. Mas a tempestade ainda não acabou. Acabou. Para mim já acabou. Eu já estou vendo, mesmo que os meus olhos ainda não estão enxergando. A tempestade acabou. Te digo mais, já sinto brisa do final de tempestade. Está acabando. Eu sei que está acabando. Mas os meus olhos não estão vendo. Não significa que Ele não está fazendo. A Bíblia vai dizer que Jesus segue a caminhada com os seus discípulos. Um dia Ele está entrando em Jerusalém, tem uma figueira. E Ele vai até a figueira porque havia flores, então era para ter frutos. Aí a Bíblia diz que Ele chegou na figueira, não tinha fruto. Jesus disse que era para a figueira secar e nunca mais dar fruto, que é para morrer. Eu fico imaginando todo mundo olhando para a figueira assim. Aí não vai secar? A figueira não secou na hora não. Mas Jesus falou, pois é, mas imagina Pedro aqui, vai, quero ver. Nunca vi uma árvore secar ao vivo. Não aconteceu nada. Jesus já estava acontecendo dentro daquela figueira. Já estava acontecendo. Quando eles entram em Jerusalém, está acontecendo um milagre. Quando eles saem de Jerusalém, a Bíblia diz que quando eles estão passando pela figueira e olharam, não havia mais nenhuma folha sobre a figueira. Eu quero profetizar para você que hoje você vai dormir de um jeito e quando você acordar amanhã vai estar de outro jeito. Aleluia. Felipe, eu quero profetizar sobre a nossa vida aqui agora, que hoje a gente está olhando esse teatro vazio, mas amanhã a gente vai olhar e esse teatro vai estar lotado de gente para a glória de Jesus. A gente está olhando 7 anos hoje de igreja, e se Jesus não voltar, a gente vai viver 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, e até que Jesus volte. Eu já consigo ver, é longo a nossa vida. Em nome de Jesus, aquilo que os teus olhos não veem agora, entra em Jerusalém, vai para o centro da vontade dele, que daqui a pouco, em nome de Jesus, os teus olhos começarão a ver aquilo que ontem a tua fé já estava enxergando. Glória a Deus. Vamos aplaudir aí, gente, vamos receber essa palavra. Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 3, diz a palavra: Então abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porquanto nele descansou, depois de toda a obra que empreendera na criação. Olha, a pergunta é: será que Deus precisa de descanso? Será que Deus precisa parar, descansar? A resposta para mim, talvez, não sei, mas parece óbvia. Não. Deus é poderoso, extraordinário, maravilhoso em glória, em poder. Não precisa. Mas quando Deus para e descansa, não está descansando porque precisa, está nos ensinando a reconhecer que quem precisa descansar é a gente. A questão, e talvez a maior relevância disso que nós estamos falando agora, é você olhar para o panorama da sociedade atual. Olha a quantidade de pessoas arrebentadas, depressão, síndromes de pânico, doenças psicossomáticas, que muitas delas foram ocasionadas justamente pelo excesso, pela falta de pausa, pela falta de reconhecer humanidade. Gente que, cansou e não parou para descansar. Esse momento não respeitado da humanidade cobra um alto preço. Quanta gente que cansa, e quando cansa desiste, abandona, desaparece. Pessoas que cansam das coisas do eterno porque trabalharam tanto e não pararam. Quer ver uma coisa engraçada? Você percebe o pensamento comum das pessoas na rede social, basicamente. Eu me lembro que uns dias atrás eu tirei férias com a minha esposa. Eu nunca tinha tirado férias, 28 anos eu nunca tirei férias.
porque trabalhei como estagiário. Estagiário não tem férias. No meu caso era um estágio que não tinha vínculo empregatício, trabalhava ou morria, então tinha que trabalhar. E aí depois eu trabalhei no negócio da minha família, então também não tinha férias, eu trabalhava e trabalhava e trabalhava. E depois eu entrei num banco, e no banco, o período que eu trabalhei, antes de eu sair, não teve férias. E aí eu entrei no ministério, Deus me chamou e eu comecei a pregar, e a pregar, e a pregar, e a pregar, e nunca parei. E aí de repente eu me olhei e disse: Jesus, eu preciso parar. E eu parei, tirei umas férias, 22 dias. E eu postei na minha rede social, disse assim: olha, eu estou tirando férias pela primeira vez, uma fotinha bem bonitinha e tal, eu, minha esposa, meu filhinho e tal. Aí alguém comentou assim: olha, não sabia que pastor tirava férias. Gente, eu fiquei falando assim: meu Deus, é verdade, pastor não pode tirar férias não, porque pastor não trabalha, só tira férias quem trabalha. É isso que as pessoas falam pra gente. Eu trabalhei numa rádio e as pessoas diziam pra mim: ô Dave, você faz esse trabalho na rádio, mas qual é o teu trabalho mesmo? E há muita maldade no coração das pessoas em relação a isso. Ninguém vê as noites de sono, ninguém enxerga. Mas eu não estou fazendo esse vídeo e gravando essa mensagem para falar sobre o mim, mas é sobre você, que se deixa levar por todas as pressões, trabalhar por algo que você não precisa, lutar por algo que você já tem, e você desgasta, morre por um sonho que nunca vai desfrutar, simplesmente porque nunca parou. Olha quantas pessoas em colapso, tirando a sua própria vida. Eu conheço pessoas milionárias que suicidaram porque não pararam nem um momento para descansar. E aí eu olho para a palavra, Deus está me dizendo: no 7º dia descansou o Senhor de toda a obra que havia feito. Então essa mensagem não se trata sobre divindade, se trata sobre humanidade. Eu preciso me olhar no espelho, olhar a minha casa, a minha família, e saber a hora que eu preciso parar um pouco. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa: se falta alguém para olhar para você e dizer: meu filho, para de trabalhar do jeito que você está trabalhando, para de fazer serão do jeito que você está trabalhando, porque a sua família não precisa de mais dinheiro, a sua família precisa de você. Porque nós somos incentivados que o que os nossos filhos precisam é ir para os Estados Unidos, que a nossa filha, a nossa criancinha, quando nasce, tem que fazer um enxoval em Miami, que a gente tem que trabalhar para estudar no colégio particular, sendo que a coisa que mais importa na vida de alguém é tempo. Tem gente que gasta a vida inteira por algo que os filhos nunca vão desfrutar. Tem gente que trabalha a vida inteira por algo que os filhos nunca vão nem querer saber da cor, porque o que mais queriam não era o que você fazia de melhor, era o que você fazia quando não estava fazendo nada. Descansando, cuidando daqueles que verdadeiramente importa, parando para cuidar de você, da sua esposa, da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, daquilo que não exige trabalho, exige descanso. Pausa, para, olha nos olhos, diz que ama, traz para perto, pede um dia de folga. Mas pastor, não dá, meu lindo. Se você quiser parar um pouquinho, às vezes nós não entendemos o impacto de coisas tão simples. Parar. Às vezes a gente não entende o impacto de uma coisa tão simples como, por exemplo, parar na frente de uma televisão e assistir um filme com a esposa. Vou te dizer uma coisa pessoal. Eu e a minha esposa, a linguagem do amor minha, serviço. A linguagem do amor da minha esposa, tempo de qualidade. Como é? A minha linguagem do amor é assim: quer me fazer sentir amado? Faça as coisas por mim, me ajuda. Pega uma coisinha, me ajuda. Pega uma comidinha pra mim, traz lá. A linguagem do amor da minha esposa é fazer nada. Eu não preciso fazer nada para minha esposa me amar, para ela se sentir amada, perdão. Sabe a única coisa que eu devo fazer? Eu tenho que parar no ladinho dela. Só parar. É a coisa mais fácil do mundo. Se eu quiser fazer a minha esposa se sentir extremamente amada, eu desligo o celular, desligo o iPad, desligo o computador, desligo e sento no ladinho dela e diz: amor, só nós agora aqui. E ela vai dizer: eu me sinto tão amada. Sabe o que é isso? Descanso para minha esposa é uma linguagem de amor.
Mas quando eu paro para ela, eu estou parando para mim. Eu estou tirando as pressões que estão sobre mim. Eu estou cuidando daquilo que me importa. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo. Não adianta ter o melhor trabalho do mundo, o maior salário do mundo, e dentro de casa ter uma família destroçada, arrebentada. Tem gente que trabalha o dia inteiro e não tem para onde voltar. Tem gente que trabalha o ano inteiro e quando chega as férias, trabalha as férias inteiras porque não tem com quem passar um tempo de qualidade. Sabe por quê? Na hora que tinha que descansar, trabalhou, e na hora que tinha que trabalhar, parou. Começa a valorizar o tempo que Deus está te dando. Começa a valorizar as pequenas coisas, as pequenas rotinas do dia. Sabe, o beijinho ao acordar, as coisas simples da rotina que dão descanso. Vou te contar uma coisa. De repente a nossa vida mudou. Eu e minha esposa, a gente não tinha escritório, não tinha nada para cuidar de agenda. Minha esposa cuidava, eu cuidava junto com ela. E de repente não deu mais. De repente a gente teve que contratar pessoas para trabalhar junto, e a gente não consegue nem responder mais as mensagens que recebe da quantidade. E aí de repente eu me vi na obrigação de atender todo mundo. E eu comecei a viajar todo dia. E a minha esposa em casa, meu filho em casa, eu recebia a fotinho dele, e cada dia meu filho estava diferente. Teve um mês que eu viajei 28 dias. Preguei quase 34 vezes. Lindo isso, sim ou não? Isso é péssimo. Porque Deus nunca vai exigir que eu perca aquilo que Ele mesmo me deu. Eu tenho que aprender a priorizar aquilo que Deus colocou como prioridade na minha vida. Sabe, de repente eu me vi apaixonado, morto. Eu amo pregar, mas eu estou morto. Eu amo, mas eu não consigo mais. E aí, se eu não paro, hoje a série não acontece. Se eu não paro, segunda-feira não tem um vídeo novo. Se eu não paro, daqui 2 anos eu não tenho mais como fazer vídeo para você, porque a minha esposa não vai avalizar aquilo que eu estou falando para você. Não adianta nada eu ganhar o mundo inteiro, perder a minha salvação, assim como não adianta nada eu conquistar o coração da minha geração e o meu filho olhar para mim e não acreditar naquilo que eu prego. Sabe quando Sabe o que eu fiz? Vou te contar o que eu fiz. Liguei para minha esposa e falei: pelo amor de Deus, cancela a agenda que eu estou desesperado. Cancela uma do meio. Preciso voltar para casa. Gente, eu estou mal, eu não estou conseguindo dormir mais à noite. E aqui eu quero te contar uma coisa. O nosso corpo grita pra gente. Sabe quando você não está conseguindo mais dormir direito? Não é falta de sono. Pelo contrário, é necessidade aguda de dormir. Mas o teu corpo já não deixa mais você. Ela está dizendo: para um pouco, para. Quando as suas costas enchem de machucadinho, é o seu corpo dizendo: você está muito estressado, para um pouco. Quando você consegue, entra cheio de transtornos de humor, é o seu corpo gritando você: calm down. Lembra que a nossa presidenta disse que a gente era workaholic? Tem gente que é workaholic, não é workaholic, né? Uma expressão. Mas tem gente que é assim: trabalha. Ei, só, teu corpo está gritando para você, a tua família está gritando para você. Então tome uma postura. Eu peguei a pessoa: cancela, estou voltando para casa. Mas amor. E ela olhou para mim, a gente meia no fez, falou: você precisa descansar. Ela cancelou a agenda. Não sei a treta que ela fez com os irmãos lá, mudou a data. E eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, falei: dormi o dia inteiro. Eu estava tão cansado que eu não brinquei com meu filho. Eu estava tão cansado que eu não fiquei com a minha esposa. Não namorei nem um pouquinho com ela. Dormia, namorei não. Dormia o dia inteiro, a noite inteira. E no outro dia viajei. A gente tem que parar para descansar para a gente e para nossa casa. Eu estou mudando a estratégia. Estou pregando mais para minha família, para poder ter coragem de pregar para você. Fala, meu lindo! Minha linda! Tudo bem com vocês? Essa é a mensagem que marca o meio da série Decisão. E que bom que você está aqui com a gente. Aliás, nós estamos aqui toda segunda-feira
7 horas da manhã tem uma mensagem nova no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, isso é muito importante. E se você ainda não curtiu o vídeo, já curte, porque depois esquece. E quando você curte, o YouTube entende que é algo relevante e manda para mais pessoas. E é sobre isso que se trata, que mais pessoas vejam, que mais pessoas sejam abençoadas. E de uma certa forma, é gratidão da sua parte, que inclusive é o tema dessa mensagem. De maneira grata, fazer isso para que a mensagem vá mais longe e mais pessoas sejam abençoadas. Então vamos fazer o seguinte, vamos pro vídeo. Gratidão. Ai, Jesus. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 11. Eu demorei muito tempo para pregar essa mensagem. Eu precisei ser muito moldado pelo Senhor e perceber algumas coisas importantes para poder chegar aqui e falar sobre isso com você. Eu já li esse texto centenas de vezes, mas dessa última vez que li foi circunstancial por algumas decisões. Eu quero caminhar com você, diz o seguinte a palavra. E aconteceu que indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. E um deles, quantos? Um deles, quando viu que estava curado, retornou, glorificando a Deus em alta voz. Aleluia. E caiu sobre sua face aos seus pés, dando-lhe graças. E ele era um samaritano. Aleluia. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os purificados? Onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E ele disse: Levanta-te e vai pelo teu caminho, porque a tua fé te salvou. Eu fiquei refletindo nisso, nessa história específica e em tantas outras histórias bíblicas, de tantos milagres cujo qual a Bíblia contém. E me fiz algumas perguntas. De quanto tempo demora para que a memória de um milagre desapareça do nosso coração? Quando a gente olha, por exemplo, Deus mandando maná para o povo, alimento do céu, quanto tempo seria possível para que aquele povo que comeu do maná esquecesse do sabor do maná e do que aquilo significava? Quanto tempo demorou para que aquele povo que atravessou o Mar Vermelho esquecesse quem fez o milagre? Quanto tempo demora para que nós, depois de viver um grande milagre com o Senhor, esqueçamos o bem que Ele nos fez? E refleti muito nisso, busquei no Senhor entendimento e descobri que tem gente que consegue esquecer do milagre segundos após o próprio milagre. E você vai dizer: não, isso é improvável. Não, isso é real. Isso é a verdade nossa. Nós, seres humanos, somos extremamente ingratos e a nossa memória é tão curta que a gente consegue viver o milagre e um segundo depois não lembrar o suficiente para agradecer. Eu vou te dizer uma das coisas que eu vi no meio disso tudo, que eu fiquei chocado. Eu tenho um senso de humor um pouco estranho. A minha esposa não entende muito o que eu acho engraçado. Eu sou assim, tem coisas que eu digo: nossa, que top, olha. Daí ela fala:
Não entendi. Não sei, o senso de humor meu é estranho. Mas eu, quando vejo as coisas na internet, eu sou assim, eu vivo. Irmão, se eu vejo uma série, eu vivo o negócio. Eu me envolvo com os personagens, eu oro por eles, sonho. Sinistro. Irmão, esse negócio da batatinha 1, 2, 3, eu tava orando já. Eu tava... Deus, a bolachinha, Senhor, ajuda. Tem gente que fica chocado, mas eu sou assim. O Prison Break, irmão, quando eu vi aquela série, eu falei, Jesus, liberta ele, Senhor. Meu Deus. Eu me envolvo emocionalmente. Eu fico, sabe? E aí esses dias, por um acaso do destino, eu tô vendo um vídeo na internet de um paraquedista. Se ele ver esse vídeo, eu fiquei chateado com você, meu amigo. Talvez você veja, alguém vai mandar. Mas já estou em paz contigo, não fique de mal comigo. Mas você foi bobão. Tem que falar porque internet, assim, o fofoqueiro passa forte. O irmão querido, paraquedista, que não se sabe se é perigoso, então é um querido. Ele estava no paraquedas, voando, e tinha um rapaz na frente, na cadeirinha, e tinha uma câmera filmando. E eu tô aqui, olha que lindo. Ai, nossa. E aí ele entrou numa nuvem e fechou tudo. E ele perdeu a visão e não conseguia ver mais nada. Irmão, quando isso aconteceu com o rapaz, ele ficou desesperado. Então que ele estava desesperado, tentando acalmar o rapaz da frente. Não, fica tranquilo, ele, não, vamos tudo morrer. Não, vai dar tudo certo. Então ele falava e esquecia. Aí ele começou a orar. Irmão, ele começou, Deus, o Senhor sabe que eu tenho uma filha, Senhor. E aqui, no meio da nuvem, não vendo nada. O Senhor sabe que eu tenho uma filha para criar, Senhor. Então, e aí ele orou e começou a rezar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E terminou, começou, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Irmão, todas as orações que ele lembrou, ele fez. Uma atrás da outra. E eu tô aqui, ó. Oh, Jesus. Eu me envolvo, irmão. Livra ele, Senhor. Tira essa nuvem. E aí ele orava e falava assim, fica tranquilo, tá tudo certo. Deus me ajuda a ver. Aí, irmão, eu tô torcendo pelo infeliz, para ele viver, para ele não morrer. Eu tô felizão, porque ele sai da nuvem. De repente, a nuvem abre e ele vê o horizonte. Irmão, quando eu vi aquilo, eu comecei, oh glória, aleluia, que bênção. E aí eu olhei para ele, que é esperando ele agradecer a Deus também, né? Porque se eu que não tô na treta agradeci, então, né, é o mínimo que se espera. Irmão, o irmão saiu da nuvem e não falou nada. Ele só falava palavrão. Saímos! Vamos pousar! E eu aqui, agradece, infeliz. Agradece para não ficar irritado. Agradece, não vou ficar. Irmão, não agradeceu. Irmão, se eu sou Deus, eu coloco a nuvem na frente de novo. Não, imagina o rapaz aqui. Oh, nuvem de novo. Jesus, tem misericórdia, Senhor, tem uma filha. Pai nosso que está no céu. Quer dizer, tem gente que lembra só para pedir e nunca para agradecer. E isso somos nós. Quando eu olho o texto que li, isso é tão agudo, é tão dolorido imaginar o coração de Jesus vendo a cena. Porque primeiro, quando você olha e observa a realidade da doença, cujo qual eles estão querendo ser curados, é lepra. Eles têm lepra e a lepra os torna impuros, então eles não têm contato com ninguém, eles não podem chegar perto de ninguém. Quanto mais se apresentaram um sacerdote. Então todas as vezes que a Bíblia diz purificado, na verdade a intenção deles é, eles querem voltar à comunhão, a congregar, a ser parte da igreja. Eles querem, sabe, vir para a comunhão. E aí a Bíblia diz que eles veem Jesus passando. Jesus entra na Galileia, Samaria. Só que eles sabem a condição deles é impuro. Eles têm uma sentença de morte sobre eles, eles vão morrer. Porque a lepra não tinha cura, hoje tem, mas não tinha. Naquele período não tinha, era uma sentença de morte, cujo qual a pessoa morria aos poucos. E morria da forma mais dolorida e triste possível, porque morria sem ninguém perto para abraçar, para estar junto, porque era impuro. Então a Bíblia diz que eles reconhecem
quem são, por isso de longe levantam a voz e dizem: Jesus, se o Senhor quiser nos purificar, nós precisamos, tenha misericórdia de nós. E aí a palavra de Jesus é: vão e se apresentem aos sacerdotes. E a palavra diz que no caminho cujo qual eles iam para o encontro com o sacerdote foram curados. Só que a loucura é que para chegar ao sacerdote eles precisavam estar curados. Então eles sabiam que estavam prestes a viver um milagre, senão não seria possível contatar o sacerdote. E assim foram, e os 10 foram curados. 10 foram curados. Em alta voz clamaram, Deus fez o milagre, Jesus fez o milagre. Só que aí a gente tem uma frustração tamanha, que é a frustração do Senhor. Apenas um volta. Só que agora perceba que a dinâmica se altera. Quem volta já não age mais como da primeira vez. Se da primeira vez ele ficou de longe, agora ele já vem para perto. Ou seja, a gratidão nos aproxima do Deus que fez o milagre. A gratidão nos faz sentir o cheiro, nos faz sentir o perfume, nos faz poder tocar, nos aproxima de Deus. Se o milagre nos dá o testemunho, agradecer nos dá a comunhão. Sabe, a gratidão nos dá intimidade, nos dá acesso, continua a conversa. Só que a loucura é que só um entendeu isso, e só um veio. Só que a Bíblia diz que ele vem tão cheio de gratidão, que da mesma forma que ele falou alto de longe, ele fala alto de perto. A Bíblia diz que ele levantou a voz, mas agora com a cabeça no chão, prostrado no chão, agradeceu ao Senhor. E a pergunta que Jesus faz para ele é: se 10 foram curados, por que só você veio? E agora Jesus dá um detalhe: você é samaritano. Samaritano era estrangeiro, não era do povo de Deus. Ou seja, talvez o que Deus menos esperava. Quando digo Deus, entenda Jesus aqui. O que Jesus menos esperava que voltaria para agradecer foi exatamente o que voltou para agradecer. Sabe, às vezes Deus, eu fico imaginando o coração de Deus que tem expectativas ao nosso respeito, que opera milagres extraordinários, e imagina o seguinte: olha, eles vão voltar, eles vão estabelecer a comunhão, eles vão, e a gente não vai. E o que menos se espera, esse volta, agradece. E aí ouve de Jesus: a tua fé te salvou, volta pelo teu caminho. Só que a lição fica: os 9 só tiveram uma oportunidade com Jesus e nenhuma outra mais. A gratidão, ela nos dá oportunidades maiores. A gratidão mantém a porta aberta. A gratidão mantém os céus abertos sobre nós. Quem não é grato encerra o milagre no dia que recebeu. Agora quem é grato dá abertura para o outro milagre, para a próxima provisão, para o próximo cuidado. Quem é grato volta, porque volta estabelece comunhão, e comunhão estabelece sequência. E aí, eu confesso para você, eu sou ser humano. E uma das coisas que eu mais tenho dificuldade na minha vida é ingratidão. É uma das coisas que ferem o meu coração, porque eu consigo remontar a minha história, e faço isso de maneira frequente, para que justamente não perca a gratidão ao Senhor. Porque aqui mora um segredo importante: ser grato é diferente de agradecer. Como assim, David? Eu vou te explicar. Eu agradeço, se não sou grato, esqueço. Agora a gratidão é criar um memorial no meu coração, cujo qual, quando vejo você novamente, revisito a memória daquilo que você me fez de bom. Isso é gratidão. Gratidão é entrar na presença de Deus com a memória de tudo bem que Ele já fez. Deus, Tu salvou a minha família. Deus, Tu mudou a minha história. Deus, Tu me deu uma nova chance. Isso é gratidão. Gratidão não é só agradecer uma vez. Gratidão é revisitar a memória todas as vezes que você encontra. Cristo, Tu é bom. Quando eu subo para pregar, eu vou falar uma coisa para você: o meu coração estremece, eu fico, sabe, ansioso, aflito. A semana da série para mim, que é a semana da gravação, eu busco o Senhor, eu oro, mas o tempo todo eu estou revisitando as memórias, tudo que Deus já fez, todas as palavras que Deus já deu, todas as curas que nós já vivemos, e me lembro sempre do dia que Ele me salvou.
quando revisito a memória, resgato a essência que me trouxe para este lugar. Eu quero que você entenda que gratidão mantém os nossos pés no chão. Gratidão nos mantém no chão no sentido de que a gente não perde a essência, não perde a pureza, porque a gente sempre vai ser obrigado a lembrar: quem foi que nos purificou foi Ele. E se não fosse o Senhor, nós ainda estaríamos sujos. Só que da mesma forma que a gratidão se aplica com o Criador, a gratidão também se aplica com o próximo. E eu vou te falar, lindos, tem gente que vive vida medíocre e já foi abençoado, mas não voltou para agradecer, e a gratidão nunca se estabeleceu no coração. Eu não sei se você vê dessa maneira, mas eu crio expectativas e às vezes sou extremamente frustrado. Você já deu vez para alguém no trânsito e só esperou que ele desse pelo menos um... Todas as vezes que eu dou vez para alguém no trânsito, a pessoa não me agrada, eu tenho vontade de bater atrás, irmão. É uma coisa... bateu, desculpa. Só que como quem bate atrás sempre é culpado, então eu não bato. Mas se não... Poxa, você deu a vez, né? Aí você fica assim: oi? E aí? Você já olhou no olhar de alguém, cumprimentou e a pessoa nem sequer reagiu? Não dá uma aflição na gente isso? Agora imagina Deus com a gente. Porque eu dou a vez na frente para passar. Jesus deu o filho, Deus deu o filho dele na cruz do Calvário. Eu só dei uma vez, Deus deu o filho, viu na cruz do Calvário por nós. Eu não podia ser Deus, irmão. Se eu fosse Deus, nós estava tudo no sal, eu também estava. Irmão, reclamasse, perdia. Não agradecia, voltava. Irmão, não ia dar. Eu não sei, mas é porque eu compreendo na medida que vivo, e eu tenho pouca idade, mas que a gratidão mantém portas abertas do céu e portas abertas na terra. Eu vou repetir para você: a gratidão mantém as portas do céu abertas sobre você e mantém as portas da terra abertas também para você. Quem volta para agradecer e cria memorial vive o extraordinário. Existem pessoas que, quando abençoam alguém, fazem o caminho inverso do que é a gratidão. Cobram gratidão, e gratidão não se cobra. Quem dá tem que esquecer, mas quem recebe não pode. Quem dá tem que esquecer, porque se aquilo faz lembrar toda vez, significa que também não fez de coração. Mas quem recebe nunca pode esquecer. Se Deus ficasse jogando na nossa cara toda hora aquilo que Ele fez, de maneira genérica para todos e de maneira exclusiva para nós, quantos milagres, quantos, e que a gente esquece, nós estaríamos passando vergonha todos os dias. Mas aí que mora o segredo, e que mora a essência de Cristo, o amor de Jesus. Porque quando Jesus faz, Jesus também não está olhando para quem está fazendo. O interessante é que quando Jesus diz que o samaritano voltou para agradecer, também me dá a entender que Jesus curou o samaritano. Então Deus dá porque é da natureza dele. Agora, a gratidão tem que ser desenvolvida em nós. Recomendo a vocês que peguem a sua história, escrevam no papel e leiam uma vez por semana. Vão para a frente do espelho e conte o testemunho de vocês para vocês. Eu penso que isso mantém o nosso coração recordando em todo o tempo que isso é gratidão, um memorial na alma para não esquecer daquilo que é importante. Conectados com o Criador. Eu tenho 2 filhos, a terceira nasce agora. Mas sabe o que eu amo nos meus filhos? Quando eu dou um presente para eles e antes de abrir eles me agradecem. E eu faço uma pergunta que todo pai faz: quem foi que te deu? E eu amo ouvir eles dizerem: papai. O papai me deu. Mas esses dias eu vi o contrário. Eu vi isso sem perguntar, e foi ainda mais prazeroso. Meu filho pegou uma roupa de herói que eu comprei para ele, e ele falou para mim: papai, vamos vestir a roupa de herói, aquela que o papai me deu. Ele está dizendo: eu lembro, papai, quem me deu foi você.
Eu não posso vestir aquela roupa na sua frente sem me lembrar que foi através de você que eu tenho aquela roupa. Tem gente que consegue desfrutar das bênçãos de Deus na frente de Deus, ignorando que foi Deus que abençoou. E eu termino aqui falando para você que às vezes clama por um milagre. Talvez a sua voz é alta para clamar, a sua voz se levanta para pedir, mas a mesma voz que se levanta para pedir vai precisar levantar para agradecer e criar a gratidão no teu coração. Eu tenho gratidão a muita gente na minha vida. Eu tenho gratidão a pessoas que sustentaram minha família lá atrás. Sabe do que eu me lembro? Eu me lembro de quando eu estava construindo uma casa, que era o meu sonho, um irmão me ligar e dizer que ia me dar 50 sacos de cimento. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro quando ninguém me convidava e tinha amigos que ligavam para mim e convidavam eu para ir nas igrejas deles. E a gratidão me faz hoje ir em igrejas que não são relevantes, que não são grandes, mas porque o pastor delas, quando eu não era ninguém, me dava oportunidade. E quando faço isso, faço pelo amor ao ministério, mas por gratidão a quem olhou para mim quando ninguém olhava. E eu vou te dizer, meu lindo, isso é tão prazeroso. Tem um pastor em especial, que ele é um missionário. E esse homem, ele tá no meu coração. Eu nunca vou conseguir ignorar uma chamada dele, por exemplo. E ele nunca me deu um centavo, mas ele dispensou tanto amor e tanta oração sobre a minha casa, que eu jamais vou esquecer dele. O nome dele é Pastor Everaldo. O pastor Everaldo escreveu o meu primeiro livro. E quando eu não tinha onde escrever, ele deixou terminar na rede da casa dele. Parece simples para alguém, mas para mim fez tanto significado naquela época. Me deu tanta força, me aproximou tanto de Jesus, que hoje não tem como eu ignorar ele. Nem se eu quisesse, seria covardia da minha parte. Mas David, hoje onde tu escreve os livros? O que você faz? Aonde você pega? Não, esquece quem eu sou agora. O que eu não posso esquecer é quem eu era quando eu o encontrei. Antes de encontrar Jesus era um samaritano impuro. Agora depois de Jesus ainda é um samaritano, porém agora é puro. Nós não podemos esquecer quem éramos antes de Jesus chegar na nossa história. Nós não podemos esquecer as pessoas que passaram pela nossa história e transformaram quem nós éramos, com conselhos, com palavras, com bênçãos. Nós não podemos esquecer. Não esqueça de quem fez parte da tua caminhada, tirou pedras do caminho para você continuar andando, cuidou da tua casa para que você subsistisse, fez coisas que ninguém faria por você, e elas ainda estão na sua frente. Não haja como se elas não fossem importantes, porque elas são essenciais, muito mais do que importante. E não se trata de agradecer, se trata de ser grato, ter um memorial no coração, que todas as vezes que você olhar para essa pessoa, você lembre todo o bem que ela te fez. Com Jesus é igual, para que todas as vezes que os nossos joelhos se dobrem, a gente se lembra que antes de pedir qualquer coisa, a gente tem que agradecer pelo tanto que já recebemos. Jesus, seria ousadia da nossa parte pedir algo nesse momento. Só quero te agradecer, Jesus, porque me lembro de quando tudo isso começou. Me lembro dos primeiros vídeos, me lembro das primeiras mensagens, me lembro de quando o Senhor me encontrou. Quem eu era, como eu estava, impossível esquecer, Jesus. Eu só estou aqui porque o Senhor me encontrou no caminho e me santificou, purificou. Jesus, eu só cheguei aqui porque tive homens e mulheres de Deus que investiram em mim, oraram por mim. Jesus, eu só estou aqui porque hoje, enquanto estava iniciando, a minha mãe estava de joelhos dobrados pela minha vida. Senhor, obrigado.
Obrigado pela tua graça, pelo teu amor e pelas pessoas que o Senhor colocou na minha história. Obrigado por essa noite. Em nome de Jesus. Amém.